Pessoal, a gente teve que fazer uma mudança aqui na apresentação, né? O Andrew que acabou conectando e eu entrando como convidada, mas ao certo, ele que é o nosso especialista em renda variável, especialista em ações, conhece tudo sobre esse mercado, né? Tem um conteúdo aí muito importante, uma bagagem muito importante para trazer aí para vocês. E contamos também com a participação de vocês aqui online para mandar também aqui as perguntas, tá? E, Ender, eu quero te agradecer pelo convite, por participar aqui dessa live conosco, viu? Imagina, Cláudio, é um prazer. Eu que agradeço o seu convite de participar também do teu programa de mentoria, que vai ser tão importante para as pessoas. E aí acrescentar aqui, pessoal, gente, na mentoria Finanças Além das Finanças tem a novidade, para quem não sabe, que o módulo onde a gente vai falar sobre renda variável e ações, quem vai fazer esse módulo comigo é o Wendel. Então, gente, é um conteúdo muito vasto. E para quem já conhece, que já está colocando aqui, realmente esse cara é o máximo, sabe muito mesmo. Então, quem conhece já está contribuindo aqui, porque de fato ele tem um conhecimento muito rico, se dedica muito a esse mercado. Então, Andrew, bora começar, né? Porque tem gente aqui, vamos dizer que tem todos os públicos, né? Desde aquele que já conhece o mercado de renda variável e ações, e aquele que às vezes tem um certo medo, um certo receio com relação a esse mercado, tá? Eu queria que você, antes de entrar um pouco mais na profundidade de como verdadeiramente ter ali uma renda nesse mercado, eu queria que você falasse para a gente o que especificamente, né, é o mercado de ações. E o mercado de ações, você diria, né, no seu ponto de vista, ele é para todos esse mercado? Fala para a gente. Então, a gente precisa desmistificar esse mercado, né? Que é um mercado que as pessoas têm um pouco de pé atrás no Brasil ainda. A estatística mostra que poucas pessoas investem em ações justamente por medos do passado, né? Então, é para todos, sim, com certeza, mas para isso tem que ter um acompanhamento, né? De um especialista, de um profissional da área, para saber como tomar decisões e não tomar uma decisão errada, né? Não ir por dica de amigo ou por alguma pessoa da mídia, algum dito influência digital, que às vezes o cara quer falar um assunto que não conhece muito, mas quer ter algum tipo de engajamento na internet. Então a gente está aqui para isso, para mostrar que o mercado de ações sim é para todos, mas é claro, é um mercado sensível, a gente tem que reconhecer isso. Tem momentos aí de altos e baixas, né? E quando o mercado sobe de elevador e desce de escada, né? Então a gente tem que estar sempre muito perto do cliente e também ajudar na parte psicológica, né? Que é um fator bastante importante. Esse finalzinho que você falou é primordial, porque eu costumo falar que assim, o mercado de renda variável é para todos, mas nem todos é para o mercado de renda variável, certo? Exatamente. Ó, igual o Bruno colocou aqui, ó, quem tem medo é porque não investe com, com instrução. Então é basicamente isso mesmo. Exato, porque é tomado, na verdade, pelo medo, pelo receio, e aí vem outras, né, situações com relação à falta de orientação ou muita informação, porque hoje a gente tem informação, mas às vezes acaba tendo em excesso, né? E aí, dentro desse excesso, as pessoas acabam tendo menos tempo, e aí a importância, nesse caso, de ter ali um especialista ou minimamente uma base mais aprofundada dos passos iniciais, né? E aí onde eu te pergunto, Andrew, para quem não investe, né? Nós falamos aqui, a renda variável é para todos, mas nem todos é para renda variável, né? Para ações, porque tem muitas pessoas que não têm aquela visão com relação ao longo prazo, que lidam bem com relação às oscilações, né? E quando a gente fala do mercado de ações propriamente dito, onde ou por qual caminho que você recomendaria para quem está começando, né? Depois a gente fala de como está o mercado atual, qual o teu ponto de vista com relação aos setores. Mas para quem está começando, dando os passos iniciais para ter um rendimento, explora um pouco mais para a gente. Essa é a parte mais importante para iniciar, eu acho. Existe um investidor muito famoso no Brasil agora, e ele ficou mais famoso ainda por conta das redes sociais, que a filha dele tem promovido, tal, que é o Luiz Barsi Filho.
Hoje o Luiz Barsi Filho é o maior investidor pessoa física do nosso país, né? Hoje ele acumula um patrimônio ali próximo de 4 bilhões em ações, né? Claro que ele tem um pouquinho de renda fixa ali, mas basicamente o portfólio dele é todo em ações. E ele desenvolveu uma técnica de investimento que é copiar o que os grandes fazem, né? E na época que ele começou a investir, ele copiou o que o governo fazia. Então, assim, o governo também tem um portfólio de ações na carteira. E como que o governo compra ações, toma decisões? Bem, respondendo a nossa pergunta, porque aí ele vai por setores que são setores sólidos, né, que sempre vão ter recorrência de renda, são setores importantes para as pessoas. Então, assim, eu vou citar aqui, né, que ele gosta de usar a palavra BEST, né, que é assim, bancos, elétricas, seguradoras, saneamento e telefonia. Então, quando a gente olha para esses setores, ali a gente consegue escolher bastante, consegue escolher bastante empresa com histórico, né, um corpo muito sólido de investimento, né, que tem ali, são setores de infraestrutura, e sempre vão ter uma renda recorrente ao longo do tempo, contratos longos. Então, assim, para começar, né, para quem nunca investiu, eu começaria basicamente por esses setores, que são setores, assim, que eu diria mais seguros do que, por exemplo, o setor de aviação, o setor de varejo, né, que ali a gente consegue ver que, geralmente, historicamente, é bastante volátil, né, e às vezes a rentabilidade não é tão interessante assim. Perfeito. E aí, quando a gente fala do retorno financeiro, Andrew, porque assim, o mercado de ações, especificamente para quem já opera, né, para quem já conhece um pouco mais, e de novo, falando aqui que a gente tem várias pessoas em vários níveis, né? E aqui a gente está trazendo tanto para o conhecimento micro como para o conhecimento macro, né? Quem conhece, quem está começando e quem talvez ali já esteja dando ali alguns passos. Aqui a gente falou dos pontos iniciais com relação aos setores, né? Então você colocou ali a parte de setores e acho que é legal colocar, muitas pessoas têm a visão que mercado de ações em renda variável é extremamente arriscado. E acredito que, de repente, aqui é legal você explorar essa parte, que mesmo no mercado de ações, a gente tem ações que são mais conservadoras, que oscilam menos, né? E aquelas ações mais arrojadas, né? Como que você traria aí para a gente essa explicação aí para o pessoal? Porque às vezes o pessoal vê como bicho de sete cabeças, como aquela coisa que é extremamente arriscada, né? E no fim não é isso. A gente tem desde ações mais conservadoras e passos que podem ser dados mais conservadores, como passos mais ousados, né? Mais arriscados. Como que você traria isso aí para a gente? Eu iria inicialmente pelo preço, né? Porque às vezes um bom negócio pode estar caro e no seu momento de entrar, né? E às vezes um mau negócio pode ser um bom negócio por estar muito barato, né? Então, esse é um grande diferencial de quem acompanha o mercado de perto, né? Como a gente. E a gente consegue, às vezes, encontrar essas oportunidades, né? Mas não quer dizer que, às vezes, uma boa empresa nesse tipo de setor vai estar no tempo ideal de comprar. Então, eu diria que, para responder essa pergunta, o principal agora seria o preço, né? Mas a gente também consegue observar quando a empresa está com preço bom, porque a gente vê o movimento de mercado, às vezes a gente vê tendência gráfica, aí de vez em quando uma empresa que está cara, ela pode ficar barata, porque existe uma realização de lucro, né? Às vezes um fundo institucional gringo já ganhou bastante dinheiro com aquela empresa, ele vai lá e vende, aí faz um movimento forte, e aí para nós que somos menores, né, eu chamo de investidor sardinha, a gente consegue ali, uma ação que caiu 10, 15%, a gente entrar, né, porque algum investidor grande já realizou esse lucro, né? Então eu diria que, primeiro de tudo, é saber o preço, né? Perfeito. E ainda pegando esse gancho com relação ao preço, Andrew, me fala uma coisa. Como justamente avaliar essa tomada de decisão com relação ao preço, né? Fico com a ação ou vendo a ação? Qual que é o momento ideal? Quais os pontos a observar com relação ao preço? Então, existem algumas formas de você avaliar o preço de uma empresa, né? A mais famosa é a análise gráfica, a análise de tendência, né? E eu diria que isso ajuda bastante no curto prazo, tá?
Mas, por longo prazo, eu acho que a análise fundamentalista é a melhor e a principal. Porque eu vi que entrou alguns clientes aqui, alguns amigos, e eles já têm esse mindset assim, pô, eu quero ação para 20 anos, eu quero ação para 25 anos, né? Então, assim, análise fundamentalista, nesse caso, é o principal. Então, o que a gente avalia? Como que está a projeção de lucros futuros para 1 ou 2 anos, porque a empresa mostra isso em balanço. Toda empresa que tem capital aberto na bolsa, ela é obrigada a mostrar para a gente o balanço trimestralmente e anualmente, né? Então, a gente consegue ali pegar os relatórios, né, o guidance dessas empresas, então a gente sabe para onde está indo. Então, por exemplo, ontem o Itaú divulgou o fechamento do mercado, o relatório do primeiro trimestre veio porrada, veio quase 16% acima. Então, assim, a gente consegue fazer uma projeção do que vai ser, por exemplo, o Itaú daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, assim, eu acho que a análise fundamentalista é o ideal. Isso é uma coisa que a gente vai fazer. Legal. Então, Bacana. a gente olha, pega uma empresa e começa a analisar profundamente. Então, assim, como que está o valor patrimonial dela hoje? Como que está o preço-lucro dela hoje? Quanto tempo eu vou levar para retornar o meu dinheiro? Se eu colocar 10 mil reais hoje numa empresa, daqui a quanto tempo eu vou ter retorno desses 10 mil reais, né? Como que está a dívida líquida da empresa, né? O nível de alavancagem, o histórico de pagamento de dividendo, porque para a gente é o que mais importa, né? Se ela tem recorrência de pagamento de dividendos, se ela, nos últimos 5 anos, ela pagou, né? E assim, aí também tem o critério de custo de oportunidade, né? Que a gente fala que temos que bater a renda fixa, né? Então, assim, por que não, né? Por que escolher ação e por que escolher renda fixa? Então, assim, tudo isso a gente analisa na tomada de decisão, né? Perfeito. Eu acho que é legal, Andrew, porque assim, para nós que já somos do mercado financeiro, tem termos que são super comuns, né? E aqui, de novo, a gente sempre procura trazer os termos de uma maneira simplificada para quem não é tão habituado a esse mercado. E talvez algumas pessoas, quando se falou aqui em análise grafista e fundamentalista, ficou super claro, mas eu já consigo entender que tem algumas pessoas que não é tão claro com relação a essa parte de análise, Claro. né? Então, assim, quando a gente fala de análise grafista, o próprio nome, a gente já fala, que são os gráficos, a história, a tendência com relação aos resultados já apresentados historicamente. E aí, obviamente, que o gráfico vai mostrar essa tendência, né, com relação ao resultado propriamente dito em gráfico. E aí, quando a gente fala de fundamentos, né, o fundamentalista, né, Andrew, que foi até o que você colocou, é exatamente olhar a profundidade, né? Olhar ali a microeconomia, a macroeconomia, se aquela empresa está fazendo alguma cisão ou fusão, aquisição, qual que é a projeção com relação ao balanço, aos resultados apresentados. E aí é onde entra um pouco mais na profundidade, né? E aí é onde eu te pergunto, Andrew, para explorar um pouco com relação a essa análise fundamentalista, né? Para você falar para a gente aqui, abrir um pouco mais sobre esse ponto, né, de fusões e aquisições entre empresas e o impacto com relação às ações, e aproveitando esse gancho, quais as formas que o investidor, o acionista, ele tem de remuneração ao ter hoje uma ação, ao participar do mercado de renda variável. Então, fusão, cisões, aquisições, né, e com relação à forma de remuneração. Eu adoro esse assunto. Essa parte é muito legal. A parte de aquisição, quando uma empresa faz uma aquisição correta, né, uma aquisição estratégica, ela pode destravar muito valor. Porque você imagina, a empresa está crescendo, aí ela precisa atingir algum público, atingir alguma área que ela não está atuando, ela vai ali, faz uma parceria, né, e aí ela faz ali uma aquisição de uma outra empresa um pouco mais estratégica. Posso exemplificar, que é o caso da VEG, por exemplo. A VEG é uma empresa brasileira, tá? Uma das maiores empresas do mundo e melhores também, tá? Mas não é uma recomendação. Ela fez recentemente ótimas aquisições, né? E a última agora foi uma aquisição de 2 bi de reais, que ela comprou uma empresa de motores. Então, assim, ela expandiu o leque de operações dela, precisa de motores. Então, assim, isso vai acrescentar no longo prazo uns 20 a 30% da receita anual. Isso é uma empresa que já fatura aí os seus
10, 15 bilhões anual. Então, só com essa aquisição estratégica de 2 bi, ela vai aumentar a rentabilidade dela em mais ou menos aí 20, 25 bi ao longo dos anos. Sim, isso é um exemplo, né, de aquisição estratégica. Agora, cisão também é um assunto interessante, que o próprio Peter Lynch dizia, né, que é um grande investidor americano, ele fala que às vezes uma cisão pode destravar muito valor. Porque às vezes dentro de uma empresa tem pequenas empresas acontecendo, né? E quando essa pequena empresa vem a mercado, ela pode ser muito atrativa e ela vai atrair capital de investidor. Aí nessa cisão ela pode duplicar, triplicar, às vezes até crescer 10 vezes, né? Que a gente chama de 10-bagger, que é uma empresa que cresce 10 vezes. Então, respondendo à pergunta sobre aquisições, né, estratégicas de cisão, é isso. Agora, as formas de remuneração são inúmeras, né? A gente pode se beneficiar sendo um investidor assente de alguma empresa. Então, para eu não esquecer aqui da ordem, né, eu coloquei aqui. Vamos lá. Uma das formas de ser remunerado é o próprio dividendo, né? Que o dividendo é uma pequena parte do lucro, ou às vezes tudo, né? Às vezes o conselho autorizou a empresa distribuir 100% do lucro da empresa no ano, mas geralmente não é assim, tá? Geralmente fica entre 25% do lucro líquido e 80% do lucro líquido que a empresa distribui no ano, tá? Vai depender muito do plano estratégico lá da alta diretoria da empresa. Tem o JCP. JCP é o juro sobre capital próprio, né? Nada mais é também do que uma parte do lucro, mas ele é retido, né, em forma de caixa. O juro sobre capital próprio, o próprio nome diz, né, que o acionista ele autoriza, ao invés de ele receber esse lucro na carteira dele, no bolso dele, ele deixa na empresa, né, de forma estratégica para fazer novos investimentos. E aí, caso a empresa não precise fazer novos investimentos, ela distribui como juros sobre capital próprio, né? Existe uma pequena diferença contábil, se tiver algum contador aí na live, vai entender o que eu estou falando. É só uma manobra contábil para a empresa pagar menos imposto, e quando ela distribui o JCP, esse imposto de renda ele já é retido em fonte, então a gente não precisa se preocupar com o pagamento de imposto de renda, né? Porque ele já vem deduzido. Tem também a bonificação em ações, que isso é um negócio bem legal. Recentemente a CEMIG fez uma bonificação de 30%. Tem cliente aí na live que está bem feliz com essa bonificação. Por exemplo, quem tinha 5 mil ações da CEMIG recebeu mais ou menos ali 1.750 ações novas, né? Só por ter a ação na carteira, só por estar investido na CEMIG, né? E, ao mesmo tempo, ela já fez um anúncio de dividendo para os próximos 6 meses, né? Foi mais ou menos um dividendo ali de 550 milhões. Então, isso é uma forma de ser remunerado, que é a bonificação, né? Porque, assim, o dividendo, você recebe por ação que você tem, não pelo volume de dinheiro que você investiu, né? Isso é o mais importante de dizer. Se você tem uma ação, você vai receber uma parte do dividendo. Se você tem 1 milhão de ações, você vai receber dividendo relacionado à quantidade de ações que você tem, né? Deixa eu ver se eu não esqueci mais nenhuma forma de ser. Ah, sim. Tem o programa de recompra de ações. Muitas empresas estão fazendo isso agora. Eu posso dar o exemplo da Vale, por exemplo. A Vale está com um programa de recompra de ações, a Petrobras também, entre outros, né? A Rani, né? Papel e celulose. Como funciona? Às vezes a empresa não tem estrategicamente onde investir e ela tem um dinheiro em caixa. O dinheiro está lá em caixa. Ela tem duas formas de fazer, né? Ou ela distribui diretamente dividendo, como a gente já falou, ou ela pode recomprar suas próprias ações a mercado. E isso traz para a gente duas dicas, né? Isso pode mostrar que a empresa está realmente muito barata, porque a própria administração está pensando assim, pô, a nossa ação está muito descontada no mercado, então vamos recomprar. Isso é ótimo para a gente, né? Porque ele diminui o número de ações que estão distribuídas no mercado e a tua fatia como acionista aumenta, né? Então, se o teu dividendo era de 10%, se a empresa comprar mais 10%, é só fazer a continha e agora tu vai ter 11% da empresa, né? Não mais 10%.
Então, ao longo do tempo, você vai sendo remunerado só por ter as ações, né? E eu acho que as formas de ser remunerado são essas: dividendo, CP, recompra e bonificação. Perfeito, Andrew. E até aproveitando esse gancho com relação às formas, né, de remuneração, Andrew, quando a gente fala de remuneração, às vezes a gente tem aquela dúvida, né, do cliente, tá, mas eu tenho uma ação, e aí eu fico com essa ação ou eu vendo essa ação? Eu gosto de citar investidores para a gente deixar mais bonito, né? Aí eu gosto muito do que o Luiz Alves, Paes de Barros, fala, né? Que ele é o dono do Fundo Alaska. Ele fala assim: se querem comprar de mim, eu vendo. Se querem me vender, eu compro, né? Não é uma métrica muito óbvia, mas o que eu quero dizer com isso? Você pode fazer as duas formas. Você, por exemplo, tem ali 1.000 ações da Petrobras, a Petrobras subiu 100%, que eu não estou falando uma mentira, estou falando uma verdade. Nos últimos 12 meses, a Petro subiu 100%. Então, se você tinha 1.000 ações, né? Eu vou deixar uma conta bem fácil. Se você tinha 1.000 ações a R$ 1.000, agora tu tem 1.000 ações a R$ 2.000. Então, assim, você pode vender metade e continuar recebendo dividendo daquela outra metade que ficou. Você realiza o lucro, né? Dinheiro bom é dinheiro no bolso. E você pode continuar recebendo dividendos sem nenhum problema. Perfeito. E além de ter benefícios, né, do recebimento aí através dos dividendos. Exatamente. Que é isento de imposto de renda, né? Que é a melhor coisa. É, perfeito. Então, às vezes é aquele investidor mais conservador que está ali acostumado a ter uma LCI, LCA, que né, na LCI, LCA ele olha a vantagem da isenção do imposto de renda. Na verdade, a taxa Selic caindo no mercado, ela tende a desfavorecer esses tipos de investimento. E aí, para o investidor que busca esse mesmo benefício, ele acaba tendo um potencial também através do recebimento dos dividendos, não somente em ações como fundos imobiliários, né? Mas acho que é legal a gente colocar esse ponto, porque você tem o benefício do recebimento dos dividendos e o benefício com relação à isenção de imposto de renda, porque senão as pessoas acabam olhando só a renda fixa como alternativa, né? E esquecem com relação a esse benefício, que também é muito utilizado como estratégia. Então, mas fazer uma comparação muito legal entre ações em renda fixa no longo prazo, e sempre me perguntam, né? Eu falei no comecinho sobre custo de oportunidade, né? Que a gente sempre tem que bater o CDI. Nosso cliente, minha carteira está abaixo do CDI, minha carteira está acima do CDI. Então, assim, uma coisa muito interessante que eu falo, que é um dos dados fundamentais mais importantes, que é o retorno sobre custo de aquisição, né? Retorno sobre custo de aquisição, que é o em inglês Dividend Yield on Cost. Então, assim, eu gosto de dar um exemplo muito legal, 3 exemplos, né? Que é o Banco do Brasil, a Vale e a Petrobras, ao longo de 20 anos. Eu vou dar o exemplo do Banco do Brasil, que na pandemia ele estava a R$ 55, que foi um topo histórico, e aí a ação caiu para 16, né? E aí eu acredito que muitas pessoas saíram correndo, né? E outras ficaram assim, caramba, baita oportunidade de comprar mais, né? Então, assim, um exemplo bem claro é isso. O Banco do Brasil, desde 19 para cá, ele tem pago em média 10% ao ano de dividendo. Então, tu imagina quem conseguiu comprar R$ 16 a R$ 20 e está recebendo hoje 10% ao ano de dividendo, e a ação chegou a bater 60. Faz uns... teve um desdobramento agora, né? A ação dividiu por 2, agora ela está 28. Mas a ação chegou a bater R$ 60. Aí eu respondo a pergunta que a Cláudia me fez: vender ou manter, né, na carteira? Porque ela teve um salto aí de praticamente 100%, né, em 4 anos, e pagou 10% ao ano. Então você coloca aí uma valorização de 100% mais 40%, 50% de dividendo isento, né? E aí não tem renda fixa que aguente, né? A renda fixa fica assim, putz, cara, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu já sou LCA, sou LCI isenta, mas eu estou travado aqui no custo de oportunidade. Eu estou travado a 11,75, estou travado a 10,75, que é a nossa Selic agora. Aí a renda fixa fala, beleza, me renda, eu perco para as ações. Entendeu? Mas isso depende muito do timing de entrada, de saber o tempo certo de comprar, entendeu?
Tudo isso é possível. As pessoas perguntam, putz, é melhor ter ações ou renda fixa na carteira? Eu diria ter os dois, né? Ter uma parte de liquidez que quando eu falar assim, olha, tá interessante, tá no momento bom de entrar, tá. A gente nunca vai acertar, porque é impossível, né? Ninguém tem bola de cristal. Mas com análise gráfica também, junto com a fundamentalista, a gente consegue ali, na grande parte das vezes, saber que o timing está interessante de entrar. E a gente sabe também que ao longo de 10, 15, 20 anos, a renda fixa não consegue bater. Isso que é fantástico você mencionar, ainda, porque assim, muitas pessoas têm medo, receio, às vezes por ter entrado de maneira inadequada com relação ao mercado, né, de renda variável. Por quê? O primeiro passo nos investimentos é compor uma reserva de oportunidade, uma reserva de emergência, uma reserva de liquidez, né, que é a reserva para curto prazo, onde ela precisar utilizar, ela tem esse recurso de fácil acesso. A partir de então, um recurso para aposentadoria com uma visão de longo prazo, porque o brasileiro hoje acaba sendo incentivado a uma cultura de curto prazo, de imediatismo, e aí nas ações, né, a gente vê muita situação de bate o desespero, né? Acho que até o Bruno Lobo aqui está colocando aqui para a gente, e isso que é importante a gente colocar também para o pessoal. Às vezes bate aquele desespero. Tem uma carteira de ações, a ação despencou. O Andrew ainda colocou aqui para gente, a grande maioria, né? Vamos dizer que até ele falou aqui do mindset, né? Acaba não tendo uma mentalidade trabalhada para a visão de longo prazo e entendendo a complexidade que tem com relação ao mercado de ações, que não está associada somente à valorização da cota, que foi o que ele colocou aqui, mas vários outros benefícios, como ele colocou, como a bonificação, como os dividendos, né, como olhando a análise grafista fundamentalista, às vezes você tem ali uma queda, mas que traz uma vantagem de médio e longo prazo para aquela ação, onde tem um potencial de valorização muito grande. Então, entender esses pontos e não ter essa visão imediatista acaba sendo imensamente importante, certo? Exatamente, olha lá. Eu não consegui entender o nome ali, mas ele colocou Pomo 4, deu sustos e voltou forte. É exatamente isso, né? A Pomo é uma... É sobre isso. E a grande maioria acaba, na verdade, agindo pelo desespero, né? Caiu, quero vender. Na verdade, ele está indo totalmente contramão ao que é indicado para esse mercado. Exatamente. Certo? Porque assim, eu estava aqui pensando o que eu ia falar sobre escolha de ações. Assim, você entendeu o mindset, que você entendeu que você recebe o dividendo por número de ações que você tem, né? E aí eu tenho que falar também que, assim, que a gente tem que aceitar uma remuneração mínima, né? Então, assim, a gente tem que procurar empresas que paguem ali mais de 6% ao ano. Existem bastante, né? Existem várias empresas que pagam mais de 6% de dividendo ao ano, né? E depois que a gente entendeu isso, a gente escolheu a empresa, teve todo aquele trabalho de análise gráfica, teve todo aquele trabalho de análise fundamentalista, eu decidi comprar a empresa, por quê? Porque ela é boa. Eu bati o martelo, pô, essa empresa é boa, eu vou ficar com ela na minha carteira por muito tempo. E aí você entendeu que quando existe uma queda, né, eu vou procurar saber também o porquê da queda, mas se for uma queda muito brusca e eu entendi que foi algum movimento de mercado, né, por exemplo, o que a gente tem passado agora, que os juros americanos estão alto e tal, então o investidor prefere, o institucional, que o investidor grande, ele prefere deixar parte dele lá em renda fixa e tirar dinheiro de país emergente, que o Brasil é um país emergente. Isso fez a nossa bolsa cair. Aí sim que tem a visão mais criteriosa, quer saber, pô, que interessante, que legal. A minha empresa caiu porque teve um movimento de venda muito forte, não porque a minha empresa ficou ruim, modificou o fundamento, eu estou com problemas de geração de lucro. Então você entende o que é oportunidade e o que não é oportunidade. Você acaba tomando decisões até sozinho, porque você, caramba, só caiu porque vendeu muito. Não quer dizer que a empresa ficou ruim. Aí você pega o Itaú, por exemplo, que eu acabei de falar. Acabou de soltar um balanço sensacional, 16% de lucro, maior do que o mesmo trimestre do ano passado. Só que caiu bastante também, chegou a cair 8% no mês passado. Por quê? Porque foi muito movimento de venda.
Então você fala assim, pô, agora sim, caiu 8%, é uma oportunidade de eu fazer um preço médio, né? Que é, o preço médio também é um fator importante, né? Saber que ele ajuda também ao ver qual vai ser o meu retorno ao longo do tempo. Então assim, pô, eu tinha 10 mil ações do Itaú, agora eu vou comprar mais 1.000, porque caiu 8%. Então é isso que a gente analisa também. O Andrew, eu sei que assim, aqui talvez a gente tenha um propósito, né, de trazer aqui um conhecimento, né, para o pessoal, mas alguns a gente não vai conseguir tanto na profundidade, mas me veio aqui uma situação para a gente mencionar, que eu acho que é bem importante, porque tudo que a gente falou está associado ao básico, na verdade, com relação ao conhecimento do mercado de renda variável e ações, as oportunidades que se tem. Só que a gente tem uma mais, né, nesse mercado, porque pessoas às vezes acabam se limitando a somente a compra e venda das ações, mas a gente tem a questão do mercado futuro, de swap, derivativos, de uma maneira mais simplória. Como que você poderia falar sobre essas oportunidades também neste mercado? O mercado de derivativo é um mercado muito legal. Foi criado em 70 por dois americanos, dois economistas matemáticos, né? E a gente consegue fazer uma remuneração extra com as nossas ações, utilizando os derivativos, né? O mais comum é a venda coberta. A venda coberta é quando você tem um ativo para você poder fazer essa venda coberta, né? E ali a gente faz um dividendo sintético, né? Que a gente chama de dividendo sintético. Eu e o meu cliente ali, o Bruno, a gente gosta de chamar de DS, né? É uma coisa que a gente chama de DS esse mês, né? Então, por exemplo, assim, você tem ali 1.000 ações da Petrobras, 1.000 ações da Vale, 1.000 ações do Banco do Brasil, e aí você quer fazer uma remuneração extra na tua carteira, e aí a gente faz uma venda coberta de 500, pelo menos. Aí você vai dar o direito de alguém comprar suas ações daqui a um mês, daqui a 2 meses. Só que olha que interessante, se você comprou o Banco do Brasil a 28 e hoje o Banco do Brasil está a 60, você pode fazer uma venda coberta, por exemplo, a 66. Você pensa assim, pô, eu estou aceitando agora me desfazer das minhas ações a 66. Então, assim, aí eu diria que é utilizar o derivativo de forma inteligente e a risco zero. Porque tem muita influência digital falando, é impossível fazer operação com risco zero. Não, não é impossível. Se você comprou a 28, você está aceitando vender a 66, você já está com baita ganho, né? Ao longo do tempo. Você já ganhou dividendo. Agora você vai fazer uma renda extra com venda coberta. E aí você vai aceitar vender R$ 66 e você vai receber um dinheiro do mercado por isso, né? Porque alguém vai estar comprando esse direito de comprar as suas ações a R$ 66. Então ele vai te pagar um dinheiro. E esse dinheiro cai no dia seguinte, né? Então, por exemplo, você vendeu 500 ações do Banco do Brasil a R$ 66 e você vai receber ali, por exemplo, R$ 1 por ação. Entendeu? Então, assim, você já fez um DS ali, né? O dividendo sintético de R$ 500 só por você ter as ações, né? Então, essa é uma das formas. Tá? Ou seja, ainda existe várias oportunidades, que aí eu coloco aqui a pergunta também depois de entrar nesse ponto, Andrew. A ação, caso com ela ou namoro com prazo determinado? Então, depende muito da oportunidade. Eu sempre gosto de falar do preço. Né? Às vezes uma empresa ruim pode ser um bom negócio por estar no preço muito barato. E aí, às vezes, eu não quero ter essa empresa para sempre na minha carteira. Que é a oportunidade. Vamos supor assim, a empresa do Andrew custava R$ 15, agora está custando 2. Só que o Andrew entrou alguma empresa grande comprou a empresa do Andrew e a gente sabe que vai destravar o valor, que é aquela questão que o Jaco falou da aquisição estratégica. Então eu sei que vai gerar um valor nas ações do Andrew. Então se eu comprei a 2, pode ser que ela vire 5, vire 6. E se isso acontecer, a gente vai lá e vende, realiza o lucro e está tudo bem, porque pode ser que o Andrew, como dono da empresa, tenha uma política de não distribuir dividendos, que também tem empresa na bolsa que ela sobe muito, só que o conselho fala, a gente não vai distribuir dividendos, e também acontece. Só que você for lá, comprou por R$ 2, está vendendo por 6, está vendendo por 7. Então é bem válido também. Agora sim, por exemplo, tem empresas que a gente compra e a gente não precisa se desfazer, né? Vai muito assim, você começa a gostar do negócio e fala, pô, eu estou ganhando muito aqui, ó, tem empresa que está me pagando 20% ao ano, isento, então por que eu vou vender? Não faz sentido.
eu posso pegar essa remuneração que eu ganho anual e comprar outras ações menores, né, que estão crescendo. A gente chama de crescidendo, né, que são empresas de crescimento que pagam dividendos. Cara, tem muita estratégia. O negócio aqui é muito abrangente. Perfeito. E isso é que é bacana colocar ainda, porque assim, não é somente investir em ações, né? Mas ter um acompanhamento, né, na carteira, ter o conhecimento, estar atento ao mercado e principalmente ali ter uma especialista, né, que não vai saber somente ali o básico, mas o aprofundamento com relação às oportunidades que podem surgir mediante ali os ativos que você tem, os potenciais ativos que podem compor a carteira, é extremamente importante. Mas o ponto que a gente colocou também, e que eu sempre falo, que é a pessoa saber o seu objetivo, se ela tem alguns medos, receios, mas ter uma especialista onde ela tenha esse conhecimento e tenha essa tranquilidade da visão de longo prazo, né? E aí, alinhados esses pontos, eu sei que a gente falou, né, sobre a importância de, primeiro passo, começar ali por ter uma reserva líquida. Muitos no mercado chamam de reserva de oportunidade, de emergência. Eu gosto de chamar não somente de emergência, como de oportunidade, porque se você tem ali uma sociedade para comprar, uma oportunidade de aquisição para fazer, uma compra de um imóvel, é importante você ter investimentos líquidos, né? Mas eu venho aqui com a pergunta para a gente finalizar, né? Investir em ações é melhor do que renda fixa? Eu diria com toda certeza que sem dúvida. Sem dúvida, porque a renda fixa, você vai comprar ali uma renda fixa e você sabe quanto você vai ganhar, beleza. Mas ações, como a gente já conversou na live toda, tem inúmeras possibilidades de ser remunerado, né? Eu acho que o principal... Que a gente até, inclusive, mencionou todas essas Sim, sim, oportunidades, sim. né? E a renda fixa, ela também oscila muito, né? Desculpa te contar esse segredo, mas a renda fixa não é fixa. A Não. renda fixa, infelizmente, também tem marcação a mercado, a renda fixa também tem risco a mercado. Então, assim, o acompanhamento de especialista é muito importante, porque você também consegue perder dinheiro com renda fixa, né? Então, assim, pô, que absurdo que você está contando, como é que isso é possível? É muito possível, né? Por isso que a gente não pode nunca investir por dica de amigo, dica de noticiário, sei lá, influência, porque você também consegue perder dinheiro com renda fixa. E até o ponto que eu sempre falo, né, eu aqui, cada pessoa, cada indivíduo é único, que vai ter um objetivo específico. Então, ao eu montar uma carteira, eu posso ter um perfil X, e aí eu tenho outra pessoa que tem um perfil Y, completamente diferente, um objetivo diferente. Então, entender essas complexidades para que se identifique o que verdadeiramente faz sentido para mim, é que é o ponto ali a observar. Né? Então, ter o conhecimento, eu falo muito na minha mentoria, quem aprende não depende, é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender quais os seus objetivos, por quê? Sabendo os seus objetivos e sabendo qual o caminho que você pode percorrer e quais as possibilidades existentes, né, de caminho, você faz escolhas que fazem sentido ao teu propósito, né? E não ao fulano, ciclano, beltrano. Então, nós estamos falando aqui, ações é melhor que renda fixa, desde que a gente tenha essa visão de longo prazo, desde que esqueça de ficar olhando valorização e desvalorização da cota, porque vai muito além disso, certo, Sim, Andrew? Né? exatamente. E o principal, se a pessoa não tem este tempo para buscar esse conhecimento, que ela tenha, sim, um especialista de confiança, né? E aí, tendo esse especialista de confiança, até o Bruno Lobo comentou aqui, né? Que aprendi, mas prefere deixar aqui na mão do Andrew. Olha que legal. Você tem o conhecimento, você aprimora ainda mais sendo um especialista, porque você não está sozinho com relação a isso. Às vezes você tem ali um segundo ponto de vista que complementa a tua análise, além de você ter uma casa, às vezes, por trás, que faz toda uma análise ali de grafista, fundamentalista, de tendências, que são os escritórios, e acabam auxiliando para ser mais assertivo, né? Exatamente. Eu queria também puxar, para finalizar, sobre a questão do objetivo. Pessoal, tem o objetivo de aposentar. É possível aposentar com ações? Eu diria que sim, né? Mas tem que ser muito estratégico, porque assim, vale lembrar também que as ações elas
pagam dividendo, não é todo mês. Poucas empresas pagam dividendo mensal e as nossas contas vêm mensalmente, né? O boleto ali não falha. E tem empresas que pagam de forma trimestral, semestral, anual. Então, assim, tipo assim, até para compor a carteira, você precisa ali de um especialista, de um analista, porque a gente sabe ali, de maneira histórica, quem paga trimestralmente, quem paga semestralmente, quem paga anualmente, a gente vai montando ao longo do tempo para a gente ter uma recorrência mensal de dividendo. Então, até essa estratégia a gente ajuda a fazer, né? Também é Perfeito, legal de... perfeito. E acho que é legal a gente falar também que, assim, quando a gente fala em elaborar uma carteira, né, de investimentos, a gente tem que pensar no indivíduo, né, como um todo. E aí aqui a gente está falando de uma das pontas que é o mercado de renda variável, que jamais a gente vai indicar aqui uma concentração em 100% nessa carteira. E aqui a gente está trazendo conhecimento com relação a isso, mas uma parte da carteira, sem sombra de dúvidas, né? Mas mais do que isso, o indivíduo como um todo, ele ter a famosa diversificação, o não colocar os ovos na mesma cesta, porque às vezes a gente vê investidores que falam assim, não, eu não coloco os ovos na mesma cesta, eu coloco no banco XYZ, mas em um ele tem o CDB, no outro ele tem o LCI, no outro ele tem CRA, no final ele tem a mesma coisa. Exatamente. E aí, quando a gente fala de ter uma especialista, é sobre isso, né? Então, aqui eu acabei de falar, para quem não conhece, nomenclaturas de investimentos do mercado de renda fixa, que são a mesma coisa no final, só mudam a nomenclatura. Então, você está colocando na mesma cesta, por mais que você coloque em outras instituições, que é diferente de falar, de colocar uma parte em renda fixa, outra parte em renda variável, outra parte no fundo imobiliário, por exemplo. Eu costumo dar o exemplo também para os clientes, que é ok, imagina que você está ali, para quem surfa, né? Imagina um tsunami, e viu uma notícia de mercado que você está concentrado. Mesmo em ações, você tem lá uma ou duas ações, você está concentrado. Uma notícia de mercado, se você está concentrado, o tsunami, que é uma notícia, né, de mercado, ele vai te derrubar, né? Agora, imagina que você está diversificado, tanto em matéria de setores, em ações, ou até mesmo de mercados, que foi o que a gente comentou aqui de renda fixa, de renda variável. Um efeito tsunami, na verdade, vai fazer um efeito marolinha, se você tem essa diversificação, né? Verdadeiramente uma diversificação. Então, às vezes, as pessoas têm uma impressão de diversificação que, no final, não é diversificado. Mesmo no mercado de ações, que aí entra a questão dos setores, né? Exatamente isso. A gente chama de diversificação inteligente, né? Não pulverização. Às vezes a gente vai comprando ali várias empresas e no final das contas a gente tem 20, 30 ações na carteira. Às vezes eu já vi cliente trazer carteira para nós que ele tinha às vezes três ações do mesmo setor e não precisaria ter. Ou então esquece que aquela empresa está dentro de uma holding. Então ele comprou, vou citar exemplos para ficar bem mais fácil. Por exemplo, existe uma holding chamada Cosan, e a Cosan tem várias empresas na bolsa, né? Então ela tem a Comgás, tem a Rumo, tem a Raizen. Tudo bem que você pode comprar essas empresas no preço certo. Mas às vezes você está comprando Raizen, Rumo, Comgás e Cosan. Você tem as quatro. E a Cosan tem as quatro dentro do portfólio. Você está se sobrealocando sem saber, né? Às vezes, até isso é importante dizer, que às vezes a pessoa acha que está diversificando, mas ele está comprando a mesma coisa 3, 4 vezes, né? Exatamente. Então, aqui que é importante observar, gente, quando a gente fala da diversificação, mesmo no mercado de renda variável, é importante, porque às vezes você está lá olhando a análise grafista, fundamentalista de um grupo, mas que no final são as mesmas empresas. Pois é. Ou os mesmos setores. Sim, a pessoa compra Itaúsa e compra Itaú, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com diversificação também, né? Perfeito. Andrew, eu acho que a gente conseguiu aqui explorar bastante, né, esse tema. Ainda assim, o Andrew também vai ter uma participação incrível aí na mentoria, onde vai aprofundar mais ainda, né, essa questão com relação ao mercado, quem quer aprofundar sobre o assunto. Ele também é assessor de investimentos. Agora fala um pouco mais aí de você para a gente finalizar, Andrew, vai. Já tem alguns clientes
que estão aqui participando também. Então, fala aí de você, para finalizar. Falar de mim, claro. Isso, vende teu Aí tem um peixe. pouco mais de dificuldade, né? Mas fácil me perguntar sobre o mercado de ações, né? Eu sou assessor de investimentos, sou sócio da Clau. Eu toco a carteira de renda variável aqui do escritório de Santos. Então, tiver com alguma dúvida sobre esse tipo de tema, quiser aprofundar, tal, a gente está aqui super disponível para conversar sobre isso e ajudar a tomar decisão, tá? Perfeito. Andrew, te agradecer. Obrigada pelo conhecimento aí compartilhado. Obrigada aí pelo teu tempo, né? Obrigada também aqui a todos que participaram aqui com a gente ativamente, né? Que o pessoal mandando aqui mensagem, compartilhando também. Agradecer aí a todos. Obrigada mais uma vez. Essa live a gente vai deixar gravada, então quem quiser depois enviar lá para outras pessoas, pode enviar, compartilhar e a gente, né, disseminar aí a questão do conhecimento. E para quem ainda não é, né, cliente, né, Angel, lá no teu perfil, inclusive, tem até o link para abertura da conta, Tem não é? sim, tem sim. Quem quiser conversar com a gente justamente para saber diversificar, saber onde investir, o tempo certo de comprar renda fixa, o tempo certo de comprar fundo imobiliário, comprar ações, conversa com a gente que vai ser um prazer para nós. É sobre isso. Querido, obrigada mais uma vez e para todos uma Eu que excelente agradeço o tarde. Fiquem convite. com Deus. Obrigada. Obrigadão, até mais.